Diferente de outros realities, no Power Couple é prova atrás de prova. Então, sem muita enrolação, chega mais que eu vou te contar como foi a primeira prova das mulheres dessa temporada. Antes de exibir a prova, a edição mostrou o atrito que a Débora teve com o marido por não querer que ele prejudicasse a MC Mirella na primeira dinâmica que valia um carro. Outro destaque foi o atrito que a Débora teve com a Medrado. Isso porque a Medrado foi cobrar por conta da encarada que Débora deu na primeira dinâmica. A edição também mostrou a Débora meio pra baixo por estar sendo excluída pelos outros casais. E mesmo sendo naquela cena ensaiada, algumas lágrimas desceram. Depois a Galisteu explicou como funciona a dinâmica do programa e eu já falei sobre isso em outro vídeo. Cola aí no card. Até que chegou o momento da sala de apostas, onde ela chamou as meninas que estavam na casa e deu a dica que na prova seria necessário conhecer bem o parceiro. Depois a Galisteu explicou como seria a prova para os homens. As esposas vão responder perguntas sobre os maridos. Cada uma começa com 400 pontos. Quem acertar a resposta pode roubar pontos de qualquer adversária. No final, apenas as 7 esposas com mais pontos cumprem a prova. Baseado nisso, eles fizeram suas apostas. Pimpolho apostou 15 mil na Bibi e justificou que eles já tinham combinado esse valor. John apostou 20 mil. Fábio apostou 21 mil na Dani. Bruno apostou 30 mil na Débora, levando em conta fatores matemáticos. Thiago apostou 16 mil. JP apostou 17 mil. Rod apostou 7 mil. Matheus apostou 22 mil. Cleitão apostou 14 mil. Junger apostou 11 mil. Dinho apostou 5 mil. Felipe 10 mil. E o Leandro 25 mil. Depois as mulheres foram pra prova e a Galisteu explicou para elas. Serão 8 rodadas, meninas, e a cada rodada, quem acertar a resposta vai poder roubar pontinhos da coleguinha. No final, as 7 que tiverem mais pontos cumprem a prova. Tudo isso com os homens assistindo lá da casa. Aí vem a primeira pergunta, que foi sobre a primeira impressão que ele teve quando conheceu ela. Erraram Bibi, Dani, Débora, Márcia, Mirella e Nina. A Mirella justificou que o Dinho vivia no mundo da lua. Dinho justificou que no começo não gostava dela. Aí elas começaram a roubar os pontos. Medrado roubou da Débora. Georgia roubou da Medrado por estratégia matemática. Renata roubou da Georgia usando a mesma estratégia que ela usou para roubar da Medrado. Débora também roubou da Medrado. Márcia roubou da Renata. Li roubou da Mari. Mirella Janes roubou da Li. Carol roubou da Mirella Janes. A segunda pergunta foi se ele já foi traído. Erraram Bibi, Carol, Medrado e Renata. Aí voltamos para os roubos. MC Mirella pegou da Márcia por ter eliminado ela na dinâmica do carro. Dani roubou da Carol. Georgia roubou da Dani. Carol também roubou da Dani. Márcia roubou da MC Mirella. Débora tirou da Medrado, mas disse que não era por afinidade e sim por estratégia. E reforçou que não era nada pessoal. Li roubou da Renata. Georgia roubou da Nina. Mari roubou a Georgia. Mirella Janes roubou a Renata por não ter dado um quarto pra ela no primeiro dia. A terceira pergunta foi sobre qual pessoa ele mais confiava. Erraram Mari, Medrado e Nina. A Nina disse que fica 24 horas com ele e por isso com certeza ele respondeu errado. Galisteu disse que não era questão de contar e sim confiar. Medrado disse que nunca viu ele conversar com o pai. Lá na casa o povo disse que ele tinha que ter colocado a sua esposa e o Cleitão disse que não confia nela. Aí voltamos para os roubos. Renata roubou da Mirella por não ter superado ter ficado sem quarto. Dani tirou da Li por ter mais pontos. Márcia roubou da MC, que repetiu o roubo de volta. No pós, a Márcia disse ter ficado surpresa por Mirella ficar roubando ela e que ela estava com a ideia errada de que foram eles que eliminaram ela da prova do carro. Georgia roubou a Renata por já ter tirado dela. Bibi tirou da Mari. Débora tirou da Medrado de novo. Carol tirou da Débora por ter passado ela no ranking. Li tirou da Carol. Janes tirou da Bibi. A quarta pergunta foi como ele era quando era solteiro. Erraram Bibi, Débora, Georgia, Li, Mari e Nina. Bibi garantiu que o Pimpolho mentiu. Nina disse que está com ele há 16 anos e ele nunca tinha falado que era pegador. Aí voltamos aos roubos. Medrado roubou a Débora, a MC roubou a Márcia roubou a MC Mirella de volta. Depois teve mais uma afirmação que era: a última briga do casal foi por motivo bobo. Erraram Bibi, Carol e Mirella Janes. E teve mais roubos. Débora tirou da Medrado. Medrado tirou da Débora. MC Mirella tirou da Nina por ter bastante pontos. Márcia tirou da Janes. A sexta pergunta foi se ganhasse na loteria, quem seria a primeira pessoa que ele contaria. Erraram Dani, Mari, Medrado e MC Mirella. Voltamos aos roubos. Débora roubou a Medrado. Márcia tirou da Dani. A sétima pergunta foi, durante uma discussão, se ele pudesse escolher um superpoder, qual seria? Erraram Carol, Dani, Li, Mari, as duas Mirellas e Nina. Voltamos aos roubos.
Georgia tirou da Nina por ter roubado dela 2 vezes. Renata tirou da MC Mirella. Márcia tirou da MC Mirella também. Bibi tirou da Mirella Janes. Medrado tirou da Débora. Débora de novo retribuiu o roubo. A última pergunta foi: se ele te levar para um jantar romântico, com certeza vai ter. Erraram Dani, Lee e MC Mirella. E teve mais roubos. Mas antes dessa última rodada de roubar pontos, a Galisteu interrompeu a transmissão com os homens que estavam na casa. Márcia roubou ali, Mari roubou ali, Georgia tirou da MC Mirella, Débora tirou da Márcia, por estar com uma pontuação muito alta. Bibi tirou da Mirella Janes, Carol tirou da Mari, porque ela estava em uma posição à frente do ranking. Renata tirou da Bibi pelo mesmo motivo. Nina tirou da Georgia por ter roubado ela 2 vezes. Medrado tirou da Débora, mesmo a Débora não tendo roubado ela nessa rodada. Ela justificou que, como já tinha um atrito, não ia meter o louco. Mirella Janes roubou da Bibi. Para desempatar, teve uma última pergunta, que foi sobre a fidelidade no relacionamento deles. E a Mirella Janes errou. E ficou assim: Bibi cumpriu a prova e ganhou mais 15 mil. Lee Martins não cumpriu e perdeu 17 mil. Os dois garantiram que na prova dos homens vai ter a win. Carol cumpriu a prova e ganhou mais 20 mil. Mirella não cumpriu e perdeu 5 mil, mas ficou feliz com o valor baixo da aposta que Dinho fez. Nina cumpriu a prova e ganhou mais 10 mil, mas acabou achando o valor da aposta pouco e reclamou sobre a resposta que ele deu sobre confiar mais na mãe. Ele disse que ela tinha errado em várias e só estava reclamando dessa. Ela disse que essa foi a que mais incomodou. Mari não cumpriu a prova e perdeu 22 mil. Dani não cumpriu a prova e perdeu 21 mil. E ela não gostou do valor expressivo apostado pelo amado. Débora cumpriu a prova e levou mais 30 mil. Mirella Janes não cumpriu a prova e perdeu 11 mil. Georgia cumpriu a prova e ganhou 16 mil. Medrado não cumpriu a prova e perdeu 14 mil e ficou com a raiva do marido por ter respondido que nunca foi traído. Segundo ela, o marido já tinha dito pra ela que foi traído uma vez. Márcia cumpriu a prova e ganhou mais 7 mil e não gostou da aposta baixa que o marido fez. Mirella fez um mini barraco falando que Deus era justo, porque a Márcia prejudicou muito ela nessa prova. A Renata cumpriu a prova e levou mais 25 mil, mas mesmo assim falou que a aposta podia ter sido melhor. E assim terminou a primeira prova das mulheres. O saldo geral ficou assim: no topo do ranking, Débora e Bruno com 70 mil, seguido de Renata e Leandro com 65 mil, e Carol e John com 60. Já no fim do ranking ficaram Lee e JP com 23 mil, Dani e Fábio com 19 e Mari e Matheus com 18. A Débora e a Medrado ficaram conversando sobre o embate na prova e a Medrado disse que não tinha motivo para as duas ficar se prejudicando nessa prova. Já a Mirella também reclamou com a Márcia e disse que elas tinham combinado algo juntos e que ela não cumpriu. Márcia falou que não tem nada contra ninguém e foi só estratégia. Ela também não gostou porque a Mirella Janes chamou ela de safada e a Janes justificou que era o jeito dela de falar e pediu perdão. Já com todos de volta em casa, a Débora fez uma de coitada por ter retirado pontos na prova e foi consolada pela Renata. Matheus pediu para a esposa não demonstrar que gosta das pessoas, porque isso pode prejudicar eles no jogo, porque as alianças serão atacadas. Mirella fez um pedido semelhante pro Dinho e ficou feliz por ele ter apostado pouco. Depois os 4 acabaram trocando a mesma ideia. Dinho disse que eles eram mais fortes da internet e que as pessoas queriam tirar eles para ficar mais fácil pro público votar depois. Depois a Mari disse que ficou chateada com a Márcia e o Matheus repetiu a mesma conversa que eles teve anteriormente. E ela meio que foi perdendo a paciência e essa conversa durou. Mas no final eles acabaram se entendendo. Já no outro quarto, Mirella mostrou ainda não ter engolido a estratégia de Márcia. Ela garantiu que a culpa foi da Renata, porque foi ela que começou roubando seus pontos. O programa terminou com parabéns pro Felipe, que tinha o sonho de fazer aniversário em um reality. Depois, a edição exibiu aquele papinho de cama que eles são brifados pra fazer. Pra fechar mesmo, um spoiler da prova dos homens, que foi feita hoje e será exibida amanhã. E é só o começo desse primeiro ciclo, porque amanhã tem prova dos homens. Por enquanto, isso é tudo. Obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima!